Perguntas e respostas de social media. Hoje estou aqui para responder perguntas de vocês. Especificamente eu selecionei 4 perguntas que são bem frequentes aqui no Instagram e que eu vou responder hoje, mas se você está passando por aqui e tiver uma dúvida, pode clicar aqui no ponto de interrogação e deixar a sua pergunta. Pode ser que ao final da live de hoje tenha um tempinho ali para responder mais perguntas, combinado? Gente, vamos lá. Para quem está caindo aqui de paraquedas, quem sou eu? Eu sou a Mafer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à minha live, ao meu conteúdo. Talvez você esteja assistindo no YouTube. E eu sou social media desde 2018 e aqui nas minhas redes sociais você vai sempre encontrar conteúdos baseados na minha experiência, no meu conhecimento prático, para ajudar você que está começando do zero ou que já é social media, mas quer chegar aos 5 mil por mês nessa profissão. Então, sejam muito bem-vindos, vamos direto ao assunto, sem enrolação aqui. Então, gente, a primeira pergunta de hoje foi a seguinte: como criar uma linha editorial do zero para o meu cliente de social media? Gente, essa aqui é uma pergunta que acontece muito, que frequentemente vocês enviam aqui. Por quê? Já vou explicar. O pessoal que estuda marketing raiz, que eu chamo, que é a galera que vai fazer faculdade de marketing, coisa do tipo, acaba vendo ali nessa didática raiz esses termos, linha editorial, só que nunca tem uma pessoa para explicar de uma forma clara o que realmente significa essa tal dessa linha editorial, né? Então, muita gente que tá ali nesses ramos, nesse meio acadêmico e tudo mais, acaba ouvindo falar, mas nunca entende de fato o que é uma linha editorial, para poder colocar isso em prática sendo social media. E eu vou deixar uma explicação aqui hoje, gente, que é impossível você não entender. É impossível você não entender, principalmente de forma prática, como colocar isso em ação no perfil do seu cliente, porque é realmente muito simples o que eu vou te falar que você nunca mais vai esquecer. E eu quero deixar claro que eu mesma não sou formada em marketing, não tenho faculdade de publicidade, marketing, nem nada do tipo. E eu atuo como social media desde 2018. Então, tudo que eu passo aqui é muito baseado na prática, no que realmente funciona, principalmente para a gente colocar dinheiro no nosso bolso. E eu sempre falo aqui que o social media coloca dinheiro no bolso como? Entregando resultado para os clientes. Então, essa explicação aqui de linha editorial, você vai entender como gerar resultado para os seus clientes com isso e com isso ganhar dinheiro, tá? Então vamos lá, gente. O que é uma linha editorial? A primeira coisa que você tem que entender disso daqui, antes de querer criar uma linha editorial para o seu cliente, você tem que entender o que é essa linha editorial. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Para pensar aí, ó. Inclusive, o Gustavo comentou aqui, eu bato a cabeça com linha editorial. Nunca mais você vai bater. Gustavo, você vai entender agora de uma vez por todas. Para pensar aí em uma revista. Eu sei que hoje em dia não tem mais tanta revista impressa em circulação, mas para pensar em uma revista que você lembra aí da tua época de infância ou coisa do tipo. Eu lembro que tinha a revista Capricho na minha época de adolescente, tinha a revista Recreio quando eu era pequena, hoje em dia, né, aliás, que eu, na verdade hoje em dia não, mas que eu via meus pais lendo naquela época, tinha a revista Veja, tinham várias revistas, certo? E dentro dessas revistas sempre eram abordados vários temas, só que presta atenção nessa linha de raciocínio. Na revista Capricho, tinham vários temas dentro da revista Capricho. Como, por exemplo, eu lembro que sempre tinha uma pessoa famosa, um ídolo nessa revista, que dava entrevista, algo do tipo. Isso era um tema que era falado lá. Outro tema era sempre um quiz, sempre tinha um quiz, como saber se ele tá na sua, como saber, se não sei o que, sempre tinha um quiz. Sempre tinha alguma coisa sobre relacionamento, sempre tinha alguma coisa sobre moda, sempre tinha alguma coisa sobre maquiagem. Então eram vários temas que eram falados na revista Capricho. Para pensar, cada tema desses é uma linha editorial da revista Capricho. E na rede social, a linha de raciocínio é a mesma para a gente definir as linhas editoriais. Eu vou dar mais um exemplo aqui e vai fazer mais sentido para você. Para pensar na revista Veja. A revista Veja, naquela época, sempre tinha também sempre tinha uma coisa de política, sempre tinha uma matéria de política, sempre tinha uma matéria de inovação tecnológica, sempre também. Sempre tinha alguma matéria de alguma pesquisa, uma pesquisa sobre algum tema, alguma coisa, trazendo dados. Então eram alguns temas que tinham ali na revista Veja. E aí, ó, a Andressa tá falando,
A Andressa mandou outra pergunta. Gente, outras perguntas, deixem no pontinho de interrogação aqui embaixo, ó, que aí no final eu volto e respondo. Então percebam que a gente falou aqui de várias linhas editoriais da revista Capricho e várias linhas editoriais da revista Veja. Só que qual que é a diferença das duas? Quem aí tá assistindo e sabe me dizer qual a diferença das linhas editoriais da Capricho e da Veja? Comenta aqui, vamos ver se alguém acerta. Olha só, pensa comigo. A revista Capricho tinha lá maquiagem, unha, moda, certo? Agora, faria sentido eu pegar a linha editorial de maquiagem e falar na revista Veja sobre maquiagem? Não faria muito sentido. E faria sentido eu pegar a linha editorial de política e falar na revista Capricho sobre política? Também ficaria estranho, né? Ó, uma pessoa chutou aqui que é a faixa etária. Também, mas não somente isso. A diferença, gente, das linhas editoriais da revista Capricho e da revista Veja é o público-alvo. A revista Veja tinha ali, a Rosana acertou, um público mais jovem e um público adulto, exatamente. A revista Veja tinha um público ali mais velho, mais de empresários ou de pessoas que trabalham em ramos executivos, coisas nesse sentido. Então, pessoas mais velhas que querem saber de política, que tem interesse por saber política, que tem interesse por saber inovações tecnológicas. Já a revista Capricho tinha um público ali de meninas, no geral, assim, se a gente fosse generalizar, meninas. O público da revista Veja, no geral, é masculino, é homem, tá? Então tem essa diferença também. Público da revista Capricho, meninas, adolescentes. No geral, se a gente fosse generalizar, seria isso. Então, a linha editorial, quando a gente entende essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. E que vai ser muito fácil de você definir linha editorial para o seu cliente a partir de agora, hein? A linha editorial nada mais é do que temas de interesse do público-alvo. Faz sentido pra você? Comenta aqui se alguma vez alguém já tinha te dado uma explicação tão boa sobre a linha editorial. Então, a revista Capricho, quando eles foram definir quais eram as linhas editoriais que eles iam tratar na revista, eles pararam para fazer o quê? Analisar o público-alvo. O que as adolescentes, meninas gostam de ver? O que elas gostam de falar? O que elas gostam de ler? O que elas gostam de fazer? E a revista Veja, a mesma coisa. O que homens de mais de 40 anos gostam de ler? O que homens de mais de 40 anos gostam de se interessam por temas? O que eles fazem no dia a dia deles? E aí, desenvolveu lá. Até lembrei de mais uma linha editorial que tinha na revista Veja, que era de livros. Eles sempre tinham recomendações lá, ou alguns tópicos sobre os top livros nas vendas do Brasil e tudo mais. Então, olha como faz sentido agora. Tá, Mafer, agora eu entendi o que é uma linha editorial. Mas, para que serve isso? Por que eu preciso definir uma linha editorial para o meu cliente? Gente, você não precisa definir uma linha editorial, tá? Vamos começar por aqui, se você é social media. Por quê? Como assim eu não preciso, Mafer? Você deu toda essa explicação para você me falar que eu não preciso. Calma, você vai entender. É que se a gente fica muito apegado nesse nome, linha editorial, às vezes as coisas parecem um monstro de 7 cabeças. As coisas parecem muito mais difíceis do que elas realmente são. Então vamos tirar esse termo linha editorial e vamos chamar de temas? Vamos chamar de temas? Ficou mais simples, não ficou? Show! Então o que você precisa é definir alguns temas de interesse do público-alvo do seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que tem uma nutricionista. Tá? Uma nutricionista, ela tem o perfil do Instagram dela lá e você é o social media dessa nutricionista. Vai se imaginando, vai criando essa imagem na tua mente para você acompanhar esse raciocínio e até para você treinar a ver se você tá afiado aí. Beleza, sou social media de uma nutricionista. Quais serão os temas que eu vou postar no perfil dessa nutricionista? Aqui você vai perceber que não basta você saber quem é o seu cliente. Ah, é nutricionista, vou postar receita, vou postar isso, vou postar... Não mesmo. Sabe por quê? Porque você precisa de mais uma informação aqui, que é super simples da gente ter. Você só precisa fazer algumas perguntas para o seu cliente para entender isso, que vai ser a do público-alvo. Então, você sempre precisa entender quem é o PA. Anota aí, PA. Vamos chamar de PA? Público-alvo. Como assim público-alvo, Mafer? Olha só, uma nutricionista que atende mulheres que querem emagrecer,
É muito diferente de uma nutricionista que atende homens que querem crescer e ser fisiculturista e competir no palco de fisiculturismo. Olha só, o público dessa Nutri são mulheres que querem perder peso. O público dessa Nutri são homens que querem competir em coisa de músculo. Você concorda comigo que as linhas editoriais dessa vão ser totalmente diferentes dessa? Olha como é importante você saber criar uma linha editorial. Você saber criar uma estratégia. Porque se você pega, minha cliente é uma Nutri, você faz lá sem nem parar para pensar o que essa Nutri faz, com quem essa Nutri fala, quem são os clientes, os pacientes dessa Nutri, você não vai gerar resultado para essa Nutri. Por isso que o social media tem que investir em conhecimento para entregar resultado para o cliente, gente. Beleza, essa Nutri é diferente dessa. Mas e aí, Mafer? Quais seriam as linhas editoriais dessa Nutri e quais seriam as linhas editoriais dessa Nutri? Vamos parar para pensar. Essa Nutri atende mulheres que querem emagrecer, certo? Então essa Nutri faz sentido para ela postar receita? Comenta aqui se você acha. Coloca assim, receita sim ou receita não. Vamos ver o que vocês acham. Faz sentido para essa Nutri postar receita? Pensei aqui que talvez seja um tema de interesse. Vamos ver. Faz sentido para essa Nutri postar no feed ali dela, ou você que é social media dessa Nutri, postar coisas sobre o dia a dia dessa Nutri? Sobre, essa Nutri indo no salão, essa Nutri lendo um livro. Será que faz sentido postar isso no feed? Comenta aqui se faz sentido ou não. Terceiro ponto aqui. Será que faz sentido para essa Nutri postar no dia a dia tudo que ela come em um dia para perder peso? Se ela está nesse processo? Tudo que eu como em um dia para perder peso. Será que faz sentido? Comenta aqui se você acha que faz sentido. Será que faz sentido para essa Nutri postar no feed vamos pensar, como calcular macronutrientes? Será que faz sentido? Como calcular macronutrientes? Faz sentido postar isso no feed da Nutri? Pensa aí. Vou dar a minha visão aqui agora, tá? A Nutri postar receita faz sentido? Faz, porque essas mulheres que querem perder peso, elas gostam disso de receita. Então, os temas de receitas, essa linha editorial de receita ou esse tema que a gente vai tratar de receita, ele pode estar sempre trazendo gente nova para o perfil dessa Nutri. Pessoas que estão em busca de receitinhas ali. Então, é super bacana. E como que você vai levar no dia a dia essa linha editorial? Uma vez por semana, por exemplo, pode ter uma receita. Olha como você ter linhas editoriais, ou melhor, você ter temas definidos facilita a tua criação. Você não fica perdida buscando ideias soltas. Não, você sabe o que você tem que postar. Porque você tem lá 5 linhas editoriais definidas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo você volta, olha só que legal. Cada dia você vai fazer um post referente a uma das linhas editoriais. Então, receita é bacana. Aí, outra coisa que eu tinha falado aqui pra vocês verem se faz sentido ou não. Eu falei do dia a dia da Nutri. A Nutri postar indo no salão, a Nutri postar passeando, a Nutri postar lendo livro. No feed, eu não traria isso. Eu traria isso nos stories, mas eu não traria isso como uma linha editorial vlog da Nutri, nada do tipo. Por quê? São coisas que podem atrair mulheres, podem, só que não necessariamente vai atrair mulheres que querem emagrecer, porque não tem nada a ver com emagrecimento. Então você pode trazer pessoas erradas para o perfil que viram aqueles números vazios. Outra ideia que eu sugeri aqui foi tudo que eu como em um dia para perder peso. Esse sim, porque a Nutri é uma mulher e porque tá tudo totalmente ligado a perder peso, que é o que o público dela quer. Então essa pode ser uma linha editorial em que uma vez por semana ela vai trazer ali o que ela comeu em um dia ali. Você vai, direcionar mais ou menos como que ela vai fazer essa gravação. Você que é social media vai colocar um título chamativo, vai escrever uma legenda e vai programar a postagem. Vai fazer uma capa bacana do Reels também e vai programar essa postagem. Isso é super bacana, porque as mulheres que querem emagrecer vão se identificar com esse conteúdo da Nutri. Então, faz todo sentido. Agora, o que eu tinha falado ali, como calcular macronutrientes. Gente, nada a ver. Porque a pessoa que quer emagrecer, ela não sabe o que é um macronutriente. A Nutri que posta isso, ou o social media da Nutri que posta isso, se é uma Nutri que quer conseguir paciente, tá ferrando muito a estratégia, tá fazendo tudo errado.
Porque o paciente da Nutri não sabe o que é um macronutriente. Agora, o que pode ser ali é como calcular quantas gramas de carne você tem que comer por dia para emagrecer. Aí é um conteúdo bacana. E aí esse já seria o título do conteúdo. Mas em qual linha editorial isso se encaixaria? Em qual tema isso se encaixaria? Poderia ser um tema de técnicas. Aí ela vai ensinar como calcular a carne que tem que comer no dia, como calcular quantos litros de água tem que tomar por dia. Vai ser uma linha editorial de técnicas que ela vai ensinar. Olha como é simples, gente. Então, tudo isso que eu expliquei aqui, dei exemplos e tudo mais, é para vocês entenderem que o que é uma linha editorial, que a gente viu aqui, para que serve. E, gente, para vocês entenderem que não é difícil criar conteúdo. Você não depende de criatividade para criar conteúdo para ser social media. Se você tá dependendo de criatividade para ser social media, é porque você tá fazendo sem ter uma metodologia. É porque você tá fazendo sem ter estratégia. Então, para e busca esse conhecimento. Não à toa a gente tem as lives aqui para passar isso para vocês. Não à toa tem o meu canal do YouTube recheado de conteúdo ali, ok? Para vocês pegarem isso, aproveitarem e conseguirem entregar esse resultado. Então, linhas editoriais.